quais são as melhores palavras para eu me dirigir a Deus? Né? Então você disse que Santo Agostinho disse como que a gente deve orar. Quais são as melhores palavras para se dirigir a Deus? Então as melhores palavras para se dirigir a Deus estão contidas numa oração que Jesus nos ensinou. Que oração seria essa? Pai Nosso. A gente teve na catequese, né, uma aula sobre Pai Nosso. O Pai Nosso é também chamada de oração dominical. É universal e também chamada de oração dominical. Não no sentido de domingo, é o nome do Pai Nosso, oração dominical. E aí ele vai dissecando. O Pai Nosso tem 7 petições, né? 7 petições. O Catecismo da Igreja Católica nos apresenta o Pai Nosso com 7 petições. E Santo Agostinho, ele vai dissecando aqui e dando os significados de cada uma dessas petições. Ele diz assim: quando eu digo Pai Nosso, eu estou dizendo que Ele é Pai de todos, Pai de todas as nações, não apenas do Brasil, todos. Quando eu digo santificado seja o teu nome, significa que o nome de Deus deve ser considerado. Eu estou pedindo que o nome de Deus seja considerado santo por todos os homens, que ele seja menos injuriado por homens que não acreditam em Deus e em Cristo. E na Virgem Maria e nos santos também, aqui se inclui. Quando eu digo venha o teu reino, Santo Agostinho diz que, querendo ou não, o reino de Deus virá. Mas quando eu falo venha o teu reino, eu demonstro um desejo deste reino em espírito. Como que seria esse reino espiritual? A gente falou na catequese, em nós, na igreja e no céu. Então esse reino tem que estar no meu coração, na minha mente, na igreja, para eu, junto com os meus irmãos, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Deus, né? E no céu também. Quando eu digo, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, eu estou pedindo que nos dê obediência para que seja feita em nós a vontade de Deus, como ela é feita nos céus por seus anjos. Então, que eu me assemelhe aos seus anjos, obediente àquilo que deve ser da tua vontade. Quando se diz o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele quer dizer que eu estou pedindo que no nosso tempo seja dado apenas o que nos basta, o que ele disse lá no início da carta. Porque o que nos basta é o necessário para a nossa felicidade eterna. Porque se eu tenho um pouco mais e não tenho como administrar esse pouco mais que é me dado, isso pode se arriscar de me afastar do paraíso, da verdadeira vida, que ele reforça nessa carta. Quando se diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, significa que para termos consciência do que pedimos e do que temos, e fazer para merecer obtê-lo. Ou seja, como que eu quero perdão de Deus se eu não perdoo o meu irmão? Perdoar o irmão não significa eu ir lá, me humilhar, né? Não significa isso. Mas orar por eles é uma maneira de perdoar. Então, às vezes não é fácil chegar e pedir perdão. Às vezes a gente pede perdão e ainda assim a pessoa age com indiferença com você. E a partir disso, a maneira de obter esse perdão de Deus, perdoando o meu irmão, é orando por ele também. Quando eu digo não nos deixeis cair em tentação, eu estou dizendo que não permitamos consentir a tentação ou que não nos perturbemos nessa tentação que vai nos privar do auxílio de Deus. Quando eu digo livrai-nos do mal, ali está nos lembrando que ainda não estamos vivendo a felicidade eterna, a verdadeira vida, que ainda padeceremos muito com tribulações, tristezas, mas quando dizemos livrai-nos do mal, nós pedimos, ainda que diante dessas tribulações,
que por Deus podemos gemer e derramar lágrimas, começando, demorando e terminando nele a nossa oração. E quando eu digo amém, eu digo assim seja. Então a oração do Pai Nosso, ela é a oração mais excelente, mais oportuna. Santo Agostinho, a gente teve na aula, a gente já tinha mencionado isso, que no Catecismo da Igreja Católica ele menciona que é a oração mais perfeita. E Santo Agostinho corroborando, ou o Catecismo corroborando com Santo Agostinho, ele diz que é a oração mais excelente e oportuna que existe, pelo fato de que ela foi composta por Jesus Cristo e ensinada por ele, porque ele poderia rezar ela todos os dias, o tempo todo, mas poderia não ensinar pra gente, mas ele, além de compor essa oração, ele nos ensinou. E ele diz aqui algo bem interessante. Como que eu devo orar? Então, aí o Pai Nosso é uma dica de como a gente deve orar. Todos os dias devemos rezar o Pai Nosso. Quantos de nós rezamos o Pai Nosso todos os dias? E ele fala que todas as outras orações que estão na Bíblia se reduzem ao Pai Nosso. Então ele dá vários exemplos, eu não coloquei todos aqui, eu selecionei alguns. Ele diz assim, que toda oração que não contenha esses fragmentos do Pai Nosso é considerada uma oração carnal, mesmo que ela não seja ilícita. Pois aqueles que oram de modo espiritual, ou seja, fazem uma oração espiritual, são inspirados na oração do Pai Nosso. Então, na Bíblia, todas as orações, especialmente aquelas que estão nos Salmos, o Pai Nosso ali está contido. Então, tem um exemplo aqui. Eclesiástico, capítulo 36, versículo 4, diz assim: "Sê glorificado todos os povos, assim como foste glorificado em nós." Nessa passagem se repete simplesmente: santificado seja o teu nome. E também tem essa outra oração aqui: Deus dos exércitos, converte-nos e mostra a tua face, e seremos salvos. Então nessa oração se repete: venha o teu reino. E sobre os pedidos inconvenientes, existem orações inconvenientes para Deus? Sim. Há aquelas pessoas que pedem multiplicação de bens materiais, de riquezas, de poder, de renome, tudo movido pela cobiça, pelo amor ao dinheiro. Então, essas são consideradas orações inconvenientes. Esse tipo de oração a gente deve evitar, porque ela não é agradável a Deus e ela está fora da oração dominical. Qual é a oração dominical mesmo? Isso. Então, esse tipo de oração não se encaixa ao Pai Nosso. Então, esse tipo de oração devemos evitar. Já ouviram alguma vez algum líder religioso falar assim: ore para Deus te dar um carro, uma casa? Já ouviram, né? Pois é, esse tipo de... Vou desafiar que você, na sua oração, sei lá. Então, esse tipo de oração deve ser evitada, gente, porque nela não está o Espírito de Deus. Não está a oração dominical, que é o Pai Nosso. E a pessoa devia se envergonhar, né, de fazer esse tipo de pedido.